Senhoras e senhores, fazia muito tempo que eu não ficava tão animado com um produto da Apple. E o mais curioso é que ele nem foi lançado esse ano. Hoje eu vou falar do meu iPad mini 7, que eu estou usando há 2 meses e virou meu companheiro oficial de entretenimento. Então depois da vinheta, vamos nessa! Basicamente, o porquê que eu comprei um iPad mini? Assim, eu queria algo que ficasse entre o meu iPhone e o meu iPad Pro de 11 polegadas. Que eu gosto dele, esse iPad é maravilhoso, só que às vezes ele é muito trambolhudo. É um tablet muito potente, eu uso ele para estudar, ele é maravilhoso, só que o iPad mini se encaixa melhor na parte de entretenimento e eu realmente curti essa pegada. Basicamente, ele é leve o suficiente para mim tacar dentro da minha bolsa e andar com ele. Daí, às vezes, por exemplo, eu vou num shopping, eu paro numa cafeteria, daí eu quero tomar um café, assistir um vídeo, alguma coisa, eu simplesmente tiro meu iPad, que normalmente tá com essa capa aqui, coloco lá, assisto meu vídeo bem tranquilo. E outra coisa, esse iPad substituiu o meu Kobo. Kobo, para quem não sabe, é uma espécie de Kindle canadense. Eu tinha um que inclusive já foi vendido, porque eu não estou mais utilizando ele depois que o iPad mini chegou, felizmente. Então eu uso esse iPad para ler, para ver vídeos no YouTube. Então ele faz muito mais do que um Kobo. E eu achei a proposta dele bem interessante, assim. O uso principal dele realmente é ver vídeo, filmes no avião, essas coisas, e ler livros. Como, por exemplo, aqui eu vou ter o aplicativo do Kindle. Aqui eu vou ter o aplicativo do Kindle. Eu vou lá, pego, ok, não permitir notificações. E eu posso simplesmente ler. E daí eu deixo ele num brilho de tela que não me atrapalhe, e com a película que eu estou usando nele, que é uma película fosca, ajuda bastante. Então é bem interessante ler nesse tablet. Eu também tenho alguns joguinhos, eu não jogo tanto, mas eu baixei, por exemplo, um emulador nele. Eu baixei aqui o RetroArch. Aqui eu estou emulando um jogo de DS nele. Cara, eu não sei jogar direito o Mario Kart aqui. O Mario Kart 8 ou então o Mario Kart World do Switch 2 é bem mais intuitivo pra mim. Mas enfim, eu tenho alguns jogos no RetroArch dele e eu basicamente uso o RetroArch quando eu quero jogar alguma coisa. Se eu quero jogar algo mais específico, eu normalmente prefiro ir para console ou para computador, mas eu tenho essa possibilidade aqui. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre como configurar o RetroArch no iPadOS ou então no iOS, me avisem que eu faço aqui sem problema nenhum. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa tela aqui. Vocês não vão conseguir ver direito aqui na câmera de cima, porque eu estou usando uma película fosca que é para facilitar a minha vida para escrever. Mas a tela dele é uma tela razoavelmente simples, não tem nada de espetacular. Assim, é uma tela muito comum até. É um LCD de 60 Hz. E eu confesso para vocês que eu achei que
os 60 Hz desse tablet iriam me incomodar mais do que eles incomodam. Para ser sincero, eu não senti assim nenhuma perca, apesar do meu iPad Pro ser 120 Hz, o meu notebook, o meu iPhone, tudo ser 120 Hz. Esse tablet ser 60 Hz não me incomodou porque eu não uso ele para jogar jogos pesados, apesar dele suportar, ou então fazer qualquer coisa que... Ou então fazer qualquer coisa que precise de mais hertz. Eu não uso, então esse não é o caso. Eu uso ele basicamente para ler e ver vídeo. E para ler e ver vídeo você não precisa de mais do que 30 Hz. Então 60 Hz tá excelente para mim. Eu ia reclamar se fosse uma tela OLED de 120 Hz? É claro que não. Eu ia adorar. Mas mesmo assim tá ok. Agora falando sobre o desempenho desse tablet, ele basicamente tem o chip A17 Pro, que é o mesmo chip que está nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Ou seja, tudo que roda em um 15 Pro ou 15 Pro Max vai rodar aqui tranquilo. E esse tablet aqui tem folga para pelo menos mais uns 3 anos pela frente. Levando em conta que esse é o tempo que a Apple demora para atualizar as linhas dela, está excelente. Agora sobre câmera. Ninguém usa a câmera de um tablet, né? A gente entra nesse acordo, mas basicamente é uma câmera padrão de 12 megapixels, bem parecida com a de um iPhone 12 ou 13, e é isso. E na câmera frontal a gente também tem 12 megapixels, e diferente de todos os outros iPads, que tem a câmera posicionada bem aqui, esse tablet aqui não tem. Esse tablet ele tá na posição antiga, que é em cima, o que eu confesso que faz sentido, porque diferente do iPad Pro, que eu uso muito nessa posição assim, esse tablet eu uso muito mais assim. Eu uso muito mais ele em pé. O tamanho dele impacta muito nisso. Ele é um tablet muito confortável de você usar ele em pé, então é basicamente isso. Bom, como eu disse antes, esse aqui não é um tablet que eu comprei para fazer coisa pesada ou essas coisas, até porque eu tenho um MacBook, eu tenho o iPad Pro, que eu posso fazer coisas mais pesadas, mas eu uso ele mais para o meu entretenimento. Se eu precisar fazer algo rápido no Canva, na rua, eu julgo que o aplicativo do Canva para celular é muito pior do que o aplicativo do Canva para iPad, e o melhor aplicativo do Canva é o Canva Web, então fica confortável. Se eu precisar fazer algo no Canva, até agora eu não precisei, mas se precisar, tá aqui. E vocês podem notar que eu tenho até aqui um DaVinci Resolve, um LumaFusion, um CapCut, ele roda. Eu testei? Não, porque não é o meu intuito com esse tablet, simplesmente isso. Ele é algo mais casual, ele é mais pro meu uso pessoal, entendeu? Não é nem para estudo, nem para trabalhar, nem para nada. É algo para mim me divertir e ele tá cumprindo bem essa proposta. Eu não achei que eu ia curtir tanto esse tablet como eu tô curtindo. Eu carrego ele para tudo quanto é canto, porque, tipo assim, ele é leve, entendeu? Apesar do meu iPad Pro caber na bolsa que eu uso, e ele ser bem leve, bem fino. Esse daqui é o Pro de 11 polegadas, ele é bem leve, mas o Mini é mais leve que ele ainda, então é um bom tablet de carregar. E eu gosto disso. Eu não fiz nenhum teste de benchmark com ele, porque, novamente, não é o meu intuito, então não vi necessidade, mas por ter o chip A17 Pro, eu sei que ele vai rodar inclusive os jogos AAA que foram lançados para iPhone e iPad, que você pode adquirir lá na Apple Store. E basicamente é isso. E só para não deixar passar em branco, eu já tinha a Apple Pencil Pro por conta do meu iPad. E apesar de gostar bastante dessa caneta,
eu acho que é muita mancada da... Por exemplo, aqui a gente tem... Eu acho que é muita mancada da Apple você não poder usar a geração anterior. Essa Apple Pencil é bem legal, ela projeta sombra e tudo mais. Só que, tipo assim, eu não vejo a real necessidade de uma Apple Pencil Pro para esse tablet. Ainda mais por ele ser 60 Hz e essas coisas. E ou você usa a Apple Pencil USB-C, que daí eu não gosto, que você tem que ficar carregando ela aqui no USB, ou você usa a Apple Pencil Pro. Você não pode, por exemplo, usar a Apple Pencil de segunda geração. Aliás, a minha Apple Pencil de segunda geração eu tive que jogar fora, porque eu tinha um iPad Pro M2, ele usava a Apple Pencil de segunda geração, e daí eu mudei para o Pro M4, eu comprei uma Apple Pencil Pro. E daí eu falei, se eu comprar um iPad mini, daí eu descobri, não prestei atenção nisso antes, ele só aceita a Apple Pencil Pro. E isso é bem chato, para dizer a verdade. Meu Deus do céu. Enfim, é isso. Daí eu acabei jogando minha Apple Pencil fora e comprei uma outra Apple Pencil Pro. Porque sim, eu tenho duas Apple Pencil, uma para cada iPad, porque daí elas ficam sempre grudadas nos tablets para mim saber onde elas estão. Porque senão fica difícil, fica complicado, porque eu sou uma pessoa bem esquecida. Várias vezes eu fui para aula e esqueci de levar a Apple Pencil. Apesar de eu usar o iPad Pro 80% do tempo na aula com o teclado, eu acho interessante para alguns usos a Apple Pencil. E lembrando, esse tablet aqui não tem teclado, tá? E eu nem acho que seria legal ter um teclado para isso, porque o teclado ficaria muito pequeno e as teclas ficariam muito comprimidas. Eu não acho que seria algo confortável de se utilizar. Uma coisa que pouca gente fala, mas que para mim faz muito sentido, é que a conexão USB-C dele mudou da geração antiga para essa. Agora a gente tem uma USB-C de 10 gigabits. O iPad mini anterior eu não tive ele, mas as pessoas reclamavam da USB-C ser muito lenta. E, por exemplo, eu viajei para Los Angeles esses dias, inclusive tem vídeo aqui no update do Tesla que eu dirigi em Los Angeles, não, Las Vegas, perdão, do Tesla que eu dirigi lá em Vegas, e eu precisei passar os arquivos da câmera para o meu SSD, e eu usei basicamente essa USB-C aqui plugado em um adaptador, e ele passou tudo muito rápido e foi até satisfatório eu poder mexer e organizar os meus arquivos em uma tela tão pequenininha, apesar do aplicativo de arquivos do iPadOS não ser o melhor do mundo. Ele vem melhorando constantemente, e agora com o iPadOS 26 tá melhor do que nunca. Inclusive, o iPadOS 26 trouxe bastante usabilidade para esse tablet. Eu posso redimensionar os aplicativos se eu quiser, posso adicionar mais coisas aqui, posso fazer um multitarefas. Eu não acho confortável utilizar mais de 2 aplicativos ao mesmo tempo numa tela desse tamanho, mas o fato do iPadOS estar mais amigável agora com multitarefas está me ajudando muito. E eu julgo que o modo janela é muito mais eficiente do que, por exemplo, o Stage Manager. E basicamente é isso. Bom, e agora a gente já está se encaminhando para o final do vídeo e eu queria explicar para vocês como que ficou separado, porque eu nunca tive os meus dispositivos tão separados assim como eles estão hoje. O iPhone eu faço tudo que eu tenho que fazer de redes sociais, vejo TikTok, gravo se eu precisar, e é isso. Eu uso ele como celular, WhatsApp, comunicação. O iPad Pro
ficou basicamente para mim estudar. É o iPad que eu levo para o meu college normalmente. Se bem que ultimamente eu tenho levado o MacBook, apesar de eu não gostar de levar o MacBook, porque eu acho o MacBook Pro muito pesado. Eu tô levando porque eu tô fazendo uma matéria de contabilidade que exige usar muito Excel, e usar o Excel em um tablet não é uma experiência muito legal. Mas normalmente eu levo o meu iPad para aula, e o iPad Pro ficou basicamente para estudo. Então eu tenho o meu dispositivo de telefonia, eu tenho o meu dispositivo de estudo, aqui eu tenho o meu dispositivo de entretenimento, que no caso é o iPad mini, ver vídeos, leitura, filmes, e eu tenho o meu dispositivo de trabalho, que é um MacBook Pro com chip M3 Max. Inclusive é por isso que eu não trouxe um vídeo do iPad Pro até agora aqui pro update, porque eu não uso o iPad Pro na capacidade máxima dele, porque o iPad Pro aguenta até editar vídeos em 4K, só que eu não cheguei nem a editar nenhum vídeo neste iPad ainda. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre se dá de substituir um computador por um iPad Pro, me avisem que eu faço esse vídeo para vocês com todo o prazer do mundo. Ainda mais agora com o iOS 26. Ou seja, nenhum dispositivo substituiu nenhum dispositivo. Cada um tem a sua usabilidade, cada um tem a sua função e cada um tem o seu lugar. E é isso, é simples, é básico. Agora, ainda assim, falando sobre iPads, esse iPad aqui pode ser seu. Se vocês não sabem, tá rolando um sorteio aqui no update desse iPad 11. Basicamente, vocês vão lá no Instagram do update e as regras são bem simples. Vocês têm que seguir o update no YouTube, no Instagram, seguir eu e o João Vitor no Instagram e comentar no post marcando um amigo. Não pode marcar a empresa, você pode comentar quantas vezes quiser, desde que você marque pessoas diferentes. E basicamente é isso. O sorteio vai ser no dia 8 de janeiro em uma live que eu e o João Vitor vamos estar juntos fazendo. Eu só queria deixar esse disclaimer aqui para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e deixem o seu like. Valeu e até a próxima!